Nós vamos orar neste momento, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã, e eu vou pedir ao Daniel, o Daniel Belmiro, que possa estar orando nesse momento, pedindo a Deus que nos abençoe, tá bom? Querido, bondoso, maravilhoso, eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais esse belo dia. Te damos graças, Senhor, pela vida do nosso pastor. Te damos graças pela nossa igreja, Senhor, que o Senhor venha nos abençoar. Amém. Como irmãos, Senhor, que sempre estejamos unidos, sendo abençoados por Ti. Abençoa a aula, Senhor, para que possamos aprender um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Dá-nos o entendimento e nos abençoa, Pai. Guarda cada um. Nós te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem, no nosso último encontro, nós destacamos mais a questão da formação do homem, da composição do homem, né? Do que ele é formado. Então, nós tentamos responder a essa pergunta, né? E verificamos que existem pelo menos 4 posições que dizem respeito à questão da composição do homem. Então, a primeira que nós consideramos foi a tricotomia, o tricotomismo, né? Então, o homem é basicamente corpo, alma e espírito. Só para vocês lembrarem, tricotomista, posição tricotomista. Então, o corpo é a parte material, a alma é a sede da vontade, dos desejos, da razão, e o espírito é a parte que faz o seu contato com Deus, tá? Então, nós vimos isso. Então, tricotomia, o homem composto de 3 partes. Citamos os textos que vocês viram, devem ter anotado, né, para defender essa posição a respeito da composição do homem. A segunda posição foi a dicotomismo, a dicotomia, né, quando se estabelece que que o homem é formado de 2 partes, a parte material e a parte imaterial. A parte material, corpo, a parte imaterial, alma ou espírito. Então, nós vimos que para o dicotomista, a parte imaterial pode ser chamada de alma como espírito, tá? Vimos também que existe uma outra posição chamada monista, né? O monismo, ele vê o homem como uma massa só, uma coisa só, tá? Então, não tem divisão, vamos assim dizer, biológica e a parte invisível, etc. É uma coisa só, uma massa só. Então, a posição monista radical crê que quando o homem morre, acaba tudo, tá? E vimos a 4ª posição, que é a posição do teólogo que nós estamos apresentando para vocês, que é o Millard Erickson, que fala sobre unidade condicional. Tá? Na unidade condicional, ela está muito mais voltada à visão do homem no Antigo Testamento. Como vocês viram lá, quando Deus criou o homem, ele o tornou alma vivente. Tá? Então, o ser humano, né, é um ser unitário, por isso é uma coisa só, sim, né, mas que podemos entender que ele tem esses 2 componentes, vamos assim dizer, né? A parte material e a parte imaterial. Só que essas 2 partes, elas não se conflitam, tá? Elas se integram, tá? Formando, então, uma unidade, um ser unitário, tá bom? Então, um exemplo que o Millard Jackson dá para ilustrar essa questão da unidade condicional é, por exemplo, a composição química do sal, né? Então, o cloreto de sódio, né? Então, você tem ali os 2 elementos químicos que se integram e formam o sal, né? A parte venenosa do cloro e a parte não venenosa, enfim, juntam e formam o sal. E eles podem ser decompostos, né? O sal pode ser decomposto, então, e cada um volta à sua natureza química original.
Pois bem, na unidade condicional é a mesma coisa, tá? Então, nós encontramos as duas partes integradas, o corpo e a parte espiritual, ou a alma integrado. E quando nós morremos aqui, né, fisicamente, então há uma decomposição disso. Então, a parte material vai para o pó, né? E a parte invisível volta para o mundo espiritual, tá? Então, a unidade condicional, ela possibilita o pensamento, ou concorda com o pensamento do Antigo Testamento a respeito do homem ser um ser unitário, que não é composto de partes tão distinguíveis assim. Porque como é que você vai distinguir onde está a alma no corpo? E como é que você vai poder distinguir o que é alma e o que é espírito? Praticamente não dá para fazer isso, né? Não temos como fazer isso. Tá? Então dá para entender que o homem, o ser humano, é um ser unitário, né? Cujas partes, vamos assim dizer, estão muito bem integradas, só que condicionalmente, ou seja, enquanto viver nessa terra, ok? Quando morrer fisicamente, a parte imaterial vai para o mundo espiritual até a ressurreição. Na ressurreição, como nós vimos, recebemos um novo corpo físico, mas glorioso. Então, o homem não vai ficar sem corpo, nós não ficaremos sem corpo, nem os crentes, nem os incrédulos. Os crentes receberão um corpo glorificado para viver eternamente com Deus, e os incrédulos receberão um corpo não glorificado, mas que padecerá eternamente no lago de fogo e enxofre, conforme nós vimos lá em Apocalipse 20. Tá? Então, esta é basicamente um resumo, né? Esse é basicamente um resumo dessas 4 posições a respeito da composição do ser humano, né? Do que somos formados. Então, para nós aqui, né, basicamente fica para nós a última posição da unidade condicional, tá? Por quê? Na unidade condicional nós mantemos, né, o ser humano como um ser unitário, né, um ser unitário, ele é integrado, né, mas condicionado ao seu tempo de vida aqui na Terra, né? Quando ele falecer, então o corpo, a matéria volta para o pó, como nós já vimos lá em Eclesiastes, e o espírito para o mundo espiritual, seja para a bem-aventurança, seja já para a condenação. Tá? Uma das definições a respeito do homem, né, o que é o homem, também diz respeito à sua natureza social. Né? Então, vocês viram que a nossa matéria, que separamos para os nossos sábados aqui, talvez até o próximo sábado, doutrina do homem e da família. Porque o homem, ele não foi criado para ser um ser solitário. Ele é um ser relacional. Ele é um ser voltado para a vida social, a vida coletiva. Tanto é que quando você começa, então, a fazer a leitura da criação do homem, né, Deus criou o homem, separou o homem para que ele cuidasse e guardasse do jardim, trabalhasse, né, e guardasse o jardim, como nós vimos, né? E depois que ele criou o homem, no versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, né, o Senhor declara: não é bom, estou usando a nova versão internacional, não é bom que o homem esteja só. Veja, é muito importante destacar isso, porque quando o Senhor termina a criação, incluindo a criação do homem, ele vê que tudo foi muito bom. Esta é a primeira palavra negativa a respeito da avaliação que Deus está fazendo acerca da sua criação. Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda.
Então, como eu disse para vocês, no hebraico, esse corresponder é estar diante dele, né? Um ser que pudesse auxiliá-lo e que pudesse estar diante dele, no mesmo nível, né? Em pé de igualdade, estar diante dele. É assim, então, que Deus vai criar a mulher para ser a sua auxiliadora, não no sentido de hierarquia, né? Muitas vezes a gente já pensa que é um posto abaixo. Não. Por que eu não preciso pensar assim? Não preciso pensar assim por causa desse verbo, né? Corresponder. Ele corresponde em pé de igualdade. Tanto é que quando ele os cria, né? Homem e mulher, como já falei para vocês, vão participar da nomeação das criaturas. Então, na teologia do Antigo Testamento, né? Na teologia do Antigo Testamento, todo aquele que dá nome, né, a alguma coisa, a alguém, né? Esse que dá nome tem poder sobre aquilo que é nomeado, tem autoridade, tem poder sobre aquilo que é nomeado. Então, quando homem e mulher estão nomeando as criaturas, né, eles estão, então, assumindo uma posição de autoridade sobre a criação. Então, e é exatamente isso que Deus disse para eles, que eles deveriam. Capítulo 1, versículo 28. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem, né? Subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, etc, etc, etc. Vocês percebem? Ok? Então, o que nós colocamos aqui, o que nós estamos entendendo aqui, é que o homem, né? O homem, ele vai receber de Deus essa autoridade sobre e domínio sobre a criação, ok? Algo que Deus deu, outorgou a eles, deu como procuração, vamos assim dizer. Eles viraram vice-regentes, tá? Vice-reis, se você preferir. Então, tanto o homem como a mulher deveriam reinar sobre a criação, representando o próprio Rei dos Reis. O que o diabo foi fazer foi usurpar esse lugar de governo, né, que Deus outorgou aos homens, ao homem e à mulher. Foi isso que ele fez. Ele usurpou esse lugar quando o homem desobedeceu. Alguém quer falar? Então, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. A Rosana, né? No Antigo Testamento não entendiam assim, por que a mulher não valia nada, assim como no islamismo até hoje? Pois bem, essa cultura que nós vamos chamar depois de patriarcal, né? Ela vai se estabelecer, né, de ter o nível do homem acima da mulher na cultura oriental, né? Isso também mais tarde no islamismo, né? Depois do pecado, depois da queda, ok? Então nós vamos inclusive entrar nesse assunto agora, viu, Rosana? Que nós estamos falando sobre doutrina agora do homem da família, né? Quando então a mulher é criada, ela é criada para estar diante do homem, para ser alguém em pé de igualdade com o homem, tá? Mas vindo o pecado, tendo cedido, tendo caído, essa situação mudou, essa relação mudou, né? Mudou tudo, obviamente, transtornou tudo, né? E na questão aqui, no relato da queda, quando a gente vê que Deus já começa ali a apontar, né, o castigo de cada um deles, nós vamos verificar que no versículo de número 16, né, e 17, nós vamos encontrar as bases do relacionamento familiar depois da queda, tá? Depois da queda. Ou seja, antes da queda, o relacionamento seria outro. O relacionamento conjugal e o relacionamento familiar seria outro. A partir da queda, tudo foi transtornado. Então, nós encontramos, a partir do versículo 16 do capítulo 3, as bases que explicam
né, o porquê dessas dificuldades que a Rosana mesmo apontou neste momento, tá? Então, Deus diz à mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, né? Não tinha filhos ainda, só vai tê-los depois da expulsão do Jardim do Éden. Com sofrimento você dará à luz filhos. Então, o verbo está no futuro, né? Então, significa que ela ainda daria luz a filhos, só que agora com grande sofrimento. Agora, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Vejam, na nova versão internacional está bem mais claro, né, que agora ela deveria se submeter ao seu marido. Né, por conta do quê? Por conta da queda. Né? Não significa que somente ela foi a culpada, porque em seguida, no versículo 17, Deus também vai castigar o homem. Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, a responsabilidade maior era dele, porque ele havia sido criado primeiro, ele havia recebido a instrução primeiro, e tudo indica que durante a tentação ele estava do lado de Eva. Ele podia ter impedido sua mulher de prosseguir, né, na transgressão da vontade de Deus. Ele não fez. Quando ele não fez, né, quem cala consente, existe aquele ditado. Né? Então ele estava também consentindo com tudo que estava ocorrendo. Maldita é a terra por sua causa, com sofrimento, também tem sofrimento aqui, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então a facilidade que ele tinha para colher os frutos do Jardim do Éden, né? Mesmo arando, mesmo trabalhando, né? Ele tudo que ele semeava dava, estava tudo certinho no Jardim do Éden. Agora não seria assim. Agora seria com grande sofrimento. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Então vejam só, nós temos a questão da relação conjugal, do relacionamento conjugal, que agora é desigual. Né? Então a mulher agora, o seu desejo agora está para o seu marido, né? Ela agora deve se submeter ao seu marido, né? Esta é a ideia do castigo, né? Seu desejo será para o seu marido e ele vai te dominar, né? E também nós encontramos aqui a questão da própria relação de trabalho no casal ou na família após a queda. Então, antes, ambos trabalhavam no sentido de exercer o seu domínio sobre toda a criação. Agora, eles eram submissos à própria natureza ou à própria criação. Né? Eles vão depender da criação para sobreviver. Vão plantar com sofrimento, vão arar com sofrimento, agora vão depender da criação para sobreviver. E outra, o versículo 16, né, você dará à luz seus filhos e seu desejo será para seu marido, dá a ideia que a mulher agora vai ficar no seu espaço doméstico. Agora, o seu papel é um papel doméstico, de cuidar de filhos. Tá? Já estou trabalhando em termos de interpretação, tá bom, gente? Tá? E quando se fala para o homem que agora ele com o suor do seu rosto, tal, então o homem vai para o espaço público, para fora de casa, tá? Ou seja, o homem agora vai para o campo, né? Agora ele tem que levantar o sustento, ele tem que trabalhar com o suor do seu rosto e com muito sofrimento, ele vai trazer então o sustento para a sua casa. Então começa aqui a divisão do papel de trabalho, né? Então a mulher fica com o papel privado, vamos assim dizer, doméstico, né? Agora ela está voltada para os seus filhos e para o seu marido, em termos de vontade. E o homem volta-se para o espaço público, para fora, para o exterior, para o campo.
Então, daí vem essa ideia, essa tradição que nós, até pouco tempo atrás, né, quando essa relação ela vai mudar muito no mundo ocidental, a partir da Primeira Guerra Mundial, em 1914, quando os homens vão para o fronte, para a frente de batalha, e as mulheres vão ocupar os seus lugares na fábrica, ou nas fábricas, né? Aí tem uma mudança significativa no papel da mulher no trabalho, né? Porque até lá a mulher só ficava restrita ao espaço doméstico, tá? E é verdade, Davi. O Davi colocou: somos odiados pelas feministas, sim, mas somos porque vem desta tradição, né? E a culpa não é da igreja, do crente, não é culpa nossa, né? A culpa é do primeiro casal que transgrediu a vontade de Deus e fez com que esse tipo de relacionamento desigual pudesse existir, né? Então foi a partir do pecado que essa condição de sofrimento tanto para homem quanto para mulher, né, passou a existir. Então é isso que temos que compreender. Então aqui nós temos as raízes dessa tradição, que vamos chamar de patriarcal, tá? Então as raízes da cultura patriarcal. Ou seja, a partir da queda, agora o homem subjuga a mulher, ele domina, ele tem o desejo da mulher está para o seu marido, ok? O trabalho agora é dividido em doméstico e público, né? Privado e público. Então a mulher fica restrita ao seu espaço doméstico, cuidando do lar e dos filhos, e o homem vai para o campo. O seu trabalho agora é exterior, para o campo, para o espaço público. Tá? Então, a partir desse modelo, após a queda, é que nós começamos, então, a trabalhar essa questão da doutrina da família. Tá? Então, na doutrina da família, nós encontramos, então, que a primeira instituição a ser criada pelo Senhor antes da queda foi o casamento. Né? Primeiro, o casamento. Tenta ver se... Ok. Então a primeira instituição criada antes da queda é o casamento. Então, Adão, Eva e Deus. Após a expulsão do Jardim do Éden, então começa o relato acerca dos filhos de Adão e Eva. Então, já começamos aqui no capítulo 4, né, quando nós conhecemos a história de Abel e Caim. Tá? Então, a família em si, né, a família com pai, mãe, filhos e filhas, né, a história começa a partir do capítulo 4 de Gênesis, tá? Pós-queda. Tá? É importante colocar isso, né? É após a queda. Significa que, se não houvesse a queda, a transgressão da vontade de Deus, né, a relação familiar, o relacionamento familiar, teria outras características, com toda certeza. Outras características de mais harmonia, de compreensão, de unidade, etc, etc, etc. Só que, por causa da transgressão, vocês vão perceber que no relato, a partir do capítulo 4, nós vamos encontrar, então, os problemas que o pecado trouxe para o homem. Então, Caim é o primeiro homicida, né? É o primeiro fatricida que mata o seu irmão, né? Ele mata Abel, assassina Abel, né? Porque julgou que Deus favorecia mais Abel do que a ele mesmo, embora o próprio Deus tenha ido ao encontro de Caim, alertando-o acerca do pecado que ele estava prestes a cometer, porque Deus conhece todas as coisas e sabia o que se passava no coração de Caim. Né? Embora Deus tivesse advertido, Caim não conseguiu
né, se controlar e assassina Abel. Então, veja, o pecado já começa aí rompendo laços familiares, de modo que Caim ele tem que fugir depois do assassinato de seu irmão. Tá? Ele teme que ele também seria assassinado, ele também seria morto, né, por conta do que ele fez. Mas o texto diz, ali no capítulo 4, que ele mantém, que Deus coloca um sinal nele para que ninguém pudesse chegar a ele e o assassinasse também. Tá? Só que já tem a perda, a dor da perda, né? Adão e Eva sofrem com a morte de Abel, né? Já sofreram por causa da expulsão, eles vão sofrer por perda e perda trágica, vão perder 2 filhos, né? Porque um vai ter que fugir e o outro está morto, né? Mas e sempre se pergunta, né? Mas Caim depois se casou, Caim casou-se com quem? Obviamente com uma de suas irmãs, né? O texto aqui, a história, a narrativa aqui está resumida, tá? Adão e Eva não tiveram apenas Caim e Abel, tiveram filhos e filhas, ok? Eles tiveram filhos e filhas. E não era problema, naquela época, obviamente, de se casarem entre si, porque a humanidade estava surgindo. E Deus mesmo havia dado essa ordem para que eles se reproduzissem, se multiplicassem. Tá? Então não tinha nada dessa ideia de incesto, por exemplo, de irmão com irmã, né? Não tinha essa dificuldade, porque a humanidade estava nos seus primórdios, né, de existência. Então havia necessidade, sim, de casamento entre eles, para que houvesse a multiplicação. Tá? O problema só vai existir a partir da história de Abraão, muito tempo depois. Né? Na época de Abraão já se percebia que não havia mais a necessidade de se multiplicar. Né? Quando Abraão, por exemplo, apresenta Sara, né? Depois vocês leiam a história de Abraão e Sara. Né? Sara é uma mulher muito bonita, a primeira mulher na Bíblia que é citada como uma mulher bonita, né? E lembrando que ela já tinha certa idade, mas pelo menos 70 e poucos anos de idade. Eles vão para o Egito, Abraão fica com medo que o faraó, que o rei lá, cobiçasse Sara pela sua beleza e matasse ele, Abraão, tendo no seu pensamento que Abraão seria seu marido. Então mata o marido para ter a mulher. Então Abraão se vira para Sara e fala assim: olha, fala que você é minha irmã. Percebem? Então, esse tipo de informação dá indicação já que irmãos não se davam mais em casamento, porque não havia mais necessidade de multiplicação, de reprodução já na época de Abraão. Mas no começo, não tinha como. Tá? Então, Caim se casou com uma de suas irmãs. Tá? O que nós encontramos aqui na relação familiar, então, pós-queda, nós encontramos, então, a desarmonia, nós encontramos também a questão que vai ser desenvolvida logo mais adiante, que é a questão da predileção, né? Nós vamos encontrar essa questão da predileção também, que vai ser prejudicial, né? Predileção entre filhos, né? Então, Isaac e Rebeca vão ter problemas, porque terão predileção, né? Abraão e Sara também, na questão de Ismael e Isaac, né? Isaac e Sara, depois o próprio Jacó, né? Nós vamos encontrar essa questão da predileção como problema. Sim, irmão Josué, pode perguntar? Está levantando a mão? Pastor, tá. bom dia, pastor, bom dia a todos. Eu tenho uma dificuldade de compreensão. Por quê? Porque Deus atentou mais para a oferta de Caim e não de Abel, sabe? Eu tenho essa dificuldade de entender o motivo. Ele não está expresso aqui, né? Vamos nos lembrar dos atributos de Deus. Onisciência. Deus sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Né? Pastor? Como eu disse... Oi? Desculpa a intromissão, é a Simone?
Oi. É que eu recebi uma mensagem agora há pouco Uhum. de uma tia minha que teve um infarto, tia Olga. Então, eu queria pedir Certo. oração por ela, por favor, que eu vou sair da aula, mas Tá antes eu certo. queria pedir oração. Simone, dá um instantinho só para a gente orar por ela, então. Olga, Isso. tá. Irmão Josué, o irmão que já está com o microfone ativado, vamos orar pela Olga agora? Tá bem. Pai amado, Pai eterno, nós te louvamos, te exaltamos, papai. O Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é Deus, Pai. E a ti devemos toda a honra, toda a glória, papai. Só o Senhor tem o poder, Pai, sobre o fôlego de vida, Pai. Foi o Senhor quem nos formou, Pai. E é o Senhor que nos sustenta. Nós te suplicamos agora, nesse momento, Pai, pela Olga, Pai, que a sua serva Simone citou agora nesse momento, Pai. Deus, na sua infinita misericórdia, entra, papai, com o seu amor, com o seu poder, com a sua providência na vida dessa senhora, papai, dessa vida, papai. E age, papai, que a sua vontade seja feita, porque é soberana, Pai. Cuida, Pai. Consola o coração dos familiares, Pai. Esteja ali, cuidando dessa vida, papai. Nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, Simone. Obrigado, irmão Josué. Amém. Obrigado, pastor. Obrigada, pastor. Amém. Tchau, tchau. Vamos então retomar. Então, o Caim, né, ele já estava com intenções ruins. Isso é muito claro no versículo de número 6, né, quando ele se enfurece, né, porque Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a de Caim, né? Por que é que Deus rejeitou a oferta de Caim? Não foi por causa da oferta em si, porque quando ele vai apresentar o produto do seu campo, né? Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, tá? Você, quando lê o livro de Levítico, por exemplo, né, você vai encontrar ali ofertas do fruto da terra. Então, os agricultores também podiam apresentar ao Senhor as primícias das suas colheitas. Então, a questão não era que um apresentou sangue de animal e outro apresentou o fruto da terra. A conclusão que a gente chega é a disposição de espírito, que era do conhecimento de Deus. Né? Como é que cada um se apresentou a ele com as suas ofertas? Né? Como é que cada um em seu coração se apresentou a ele, Deus, com suas ofertas? Quando a gente lê Isaías capítulo 1, nós verificamos que Deus condena de uma forma muito firme aqueles que se apresentavam no seu templo, né, com as ofertas que eram prescritas pela lei, mas cujos corações não eram sinceros para com ele. Então você vai ver isso em Isaías capítulo 1. Então, embora eles estivessem cumprindo formalmente a lei, seus corações eram corações de gente ímpia, perversa, né? E Deus os condena. Ele diz: quem os chamou para estarem aqui e apresentarem suas ofertas? Eu abomino as suas festas, etc, etc. Então, é uma linguagem bem dura. Por quê? Porque Deus vê o coração do adorador. Tá? Então, a razão pela qual Deus não vai aceitar a oferta de Caim é porque ele conhecia o coração de Caim. Não era por causa da sua oferta, mas por causa do seu coração. Tá? E conhecia o coração de Abel. Então, ele entendeu, Deus viu que o coração de Abel era o coração de verdadeiro adorador. Tá? Então, como alguns que vão à igreja por uma questão de obrigação religiosa e outros que vão para adorá-lo mesmo. Né? Os que vão como obrigação religiosa é para
fugir da ira divina, por medo de ser castigado por não ter ido, por não ter participado, mas aqueles que vão com um coração de adorador sincero, vão independentemente do que acontecer na igreja, porque estão indo lá para adorar a Deus, e Deus conhece esses corações. Tá? Então, é nesse sentido. Ajudei? Josué? Perfeito, pastor. Obrigado. Obrigado. Obrigado, senhor. Então voltemos à questão então da família. Então vocês percebem que a partir do pecado tudo é transformado e transtornado, né? Então há o primeiro homicídio, depois nos descendentes, Caim, capítulo 4, versículo 17, Caim teve relações com sua mulher, que obviamente era uma de suas irmãs, e ela engravidou e deu à luz Enoque, tá? Não é o Enoque, o bom Enoque, depois, porque os nomes vão se repetir, né? Essas pessoas não. Depois Caim fundou uma cidade. Veja só. Então, a partir da queda, agora há necessidade de cidades, né? A qual deu o nome do seu filho Enoque. Então, a primeira cidade tem um nome de Enoque. E aí, a Enoque nasceu, Irade gerou Jael, Metusael, a Lameque. Quando chega a Lameque, versículo 19, Lameque tomou duas mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. É o primeiro caso de bigamia. Então veja que a questão começa a cair moral e espiritualmente. Então, o primeiro caso de bigamia. Se Deus quisesse que o homem tivesse mais de uma mulher, ele já o teria feito lá no Jardim do Éden, antes da queda. Então, voltando lá, né, a Gênesis, né, no início, né, quando Deus cria o homem, né, e a mulher, capítulo 2, versículo 24, por essa razão, o homem, porque a mulher foi tirada de Adão, uma só costela, uma só mulher, né? Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne, tá? Então, como eu já afirmei para vocês, com essa declaração, com esse comentário de Moisés no versículo de número 24, entendemos, em primeiro lugar, que o casamento é monogâmico, tá? Então, o primeiro caso de bigamia já vai contra aquilo que se encontrava no Jardim do Éden, né? Então, Lameque vai fazer exatamente aquilo que não está no modelo antes da queda. Depois, o casamento é monogâmico e é heterossexual, tá? Pai e mãe, né? O homem deixará, se unirá à sua mulher, né? Então é heterossexual e monogâmico. Então o casamento, o modelo do casamento antes da queda, né? Estou lendo as escrituras, estou no Gênesis, não estou fazendo nenhum tipo de alusão ao que acontece nos dias de hoje. Estou falando do que foi no começo, no princípio, né? Que muitas vezes deve nos orientar e deve regular os nossos comportamentos hoje. Então, no princípio, na criação, né, do homem e da mulher, criou-se também a instituição casamento, e o casamento nasce monogâmico, um homem com uma mulher com um homem, né? Ok? Ele nasce monogâmico e ele é heterossexual, tá? E duradouro, tá? E duradouro. Então não há aqui nenhuma indicação de que haveria prazo de validade para a relação entre Adão e Eva. Então, ele é monogâmico, ele é heterossexual e ele é duradouro. Quando chega em Lameque, né, no capítulo 4, né, nós percebemos que há, então, uma distorção de tudo, né, e Lameque será o primeiro bígamo, né, da história da humanidade. E não somente isso, né, Lameque também, né,
será o representante daqueles que matam ou assassinam sem nenhuma razão, por banalidade, né? Versículo 23 do capítulo 4. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque. Escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ele ainda faz troça, né, com o castigo de Caim, o seu ascendente. Né? Então, veja, agora ele pode matar por qualquer motivo. Agora pode-se assassinar por qualquer motivo. Lembrando que esse pecado é um pecado gravíssimo até o dia de hoje, mas no início da história da humanidade, né, matar o seu semelhante é matar alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, como nós vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, é atentar contra o próprio Deus, né, que criou todos os seres humanos, o Adão e Eva como a sua imagem e a sua semelhança. Tá? Então, vejam o que acontece. Começa, então, uma descida muito forte na questão espiritual e moral. Deixa eu ver aqui. O Davi quer perguntar? Vai lá, seguinte, vai lá. Sim. Bom, começou com Lameque, que a gente viu, né? Uhum. Mas depois deu sequência, né? Davi, por exemplo, os filhos de Davi, essa questão da bigamia. Então, Deus acabou permitindo. E como é que fica essa história também de concubinas? Pois é, né? Como eu falei, começa, então, uma descida forte, né? Na decadência, né? Em direção à decadência moral e espiritual da humanidade. Né? De modo que Deus vai decidir pela destruição daquela geração de Noé, porque estavam todos indo em desabalada carreira para a total destruição espiritual e moral. Tá? Então vocês vão perceber assim que, em primeiro lugar, a bigamia surge no contexto do pós-queda. Tá? Dali por diante já tem um homicídio, tem a bigamia, tem o assassinato agora por motivo banal. Agora podia se matar só porque foi ofendido. E as coisas, o mal começou a se multiplicar. Né? Então, no capítulo de número 6, você vê uma descrição da maldade humana, ok? E Deus dá, então, um basta com o dilúvio. Estou sendo bem resumido, tá, gente? Então, vindo o dilúvio, então o Senhor dá uma nova oportunidade para a humanidade a partir de Noé, sua esposa, filhos e noras, ok? Jafé, né? Cão, né? Eles vão, Jefté, né? Eles vão, desculpa, sem Jafé e Cão, né? Eles vão então repovoar a terra, ok? Vão repovoar a terra e aí nós vamos chegar perto da história de Abraão. Na época de Abraão já havia esse costume cultural de ter, então, já que começa com essa raiz toda, né? Esse costume cultural de ter mais de uma mulher, de ter concubinas e ter escravas. Tá? Deus, né, suportou esse costume. Ele suportou essa distorção do modelo familiar que ele havia começado lá no Jardim do Éden. Tá? Como prova, né, da sua misericórdia para conosco. Porque a partir da expulsão do Jardim do Éden, o homem foi perdendo a sua capacidade, né? Aliás, ele perdeu a sua capacidade de fugir da presença do pecado. Agora o pecado era algo presente na sua vida. Tá? Então Deus suportou de uma maneira tal que ele vai usar
esses costumes que vão contra o modelo do Jardim do Éden, em favor mesmo, né, do cumprimento dos seus propósitos. Então, vamos lá. Abraão e Sara, né? Então, parece-nos que era um costume muito conhecido na época de Abraão e Sara, que a escrava, né, podia ser tomada como uma mulher do seu proprietário, né? E os filhos dessa relação com a escrava seriam filhos dele, legítimos, né? Podia, inclusive, até mesmo herdar, né, o seu legado. As concubinas vão surgir como não como esposas principais, mas vão fazer um papel secundário dentro da família patriarcal. Depois nós temos as escravas, então nós temos esposas, concubinas e escravas. Obviamente, isso não era para todos, né? Somente para aqueles que eram muito bem, tinham posses materiais, eram ricos e poderosos. Esses sim que tinham, né, esse, vamos chamar de harém, ou harém. Tá? Nós vamos chegar na história de Davi, né, que vai ter mais de uma mulher, e até chegar ao exemplo máximo aí, que é o de Salomão, né, que ele vai ter 1000 mulheres. Tá? Mas quando chega em Salomão, o que acontece ali é que a mulher, ali, as irmãs que estão nos ouvindo aí, não fiquem bravas, mas a mulher é tida como propriedade, tá? Como propriedade, como algo, um objeto mesmo, um objeto. Então, quanto mais mulheres, maior indício, evidência de que o homem era poderoso e rico. Ok? Então, é isso que vai acontecer. Mas Deus vai se utilizar, vai suportar e vai se utilizar, né, dessa cultura, vamos assim dizer, né, para o cumprimento dos seus propósitos. Né? Não faz parte do modelo edênico, do modelo do jardim. Né? Por quê? Porque o homem ele cede à tentação, ele cai, e agora o poder do pecado é muito forte. Tá? Mas mesmo assim o Senhor vai suportar e vai fazer com que dentro da sua misericórdia, apesar dessa rota toda torta do homem na sua história, e que tudo possa concorrer para o cumprimento da sua vontade, para os seus propósitos. Então, por exemplo, Davi, né? Então, Davi, o filho que vai ser aquele que vai dar continuidade ao seu reino, não é o filho das suas primeiras mulheres. Vai ser fruto de um adultério. Tá? Vai ser fruto de adultério. Né? Salomão. Né? Quer dizer, já não era adultério, né? Ele já havia casado com Batseba, mas a história dele puxa, né? De Batseba, né? O primeiro filho morre, né? Vocês sabem disso, né? O filho do fruto do adultério morre. Aí depois ele vai se casar mesmo com ela, e aí depois que ele se casa com Batseba, aí nasce Salomão. Então a história é meio complicada. Percebem? Mas Deus vai se utilizar disso para o cumprimento do seu propósito, porque através de Salomão, aí vem até Jesus. Né? Vamos nos lembrar, por exemplo, essa questão é muito interessante que o Davi coloca, porque não somente a questão de concubinas e escravas que vão fazer parte de uma cultura agora dominada pelo pecado, mas há outras situações que são, no mínimo, interessantes. No mínimo, curiosas. Se você abrir lá em Mateus capítulo 1, quando você começa a fazer um estudo na genealogia de Jesus, né? Então, no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, você encontra assim: Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Tamar foi nora de Judá. Foi nora de Judá. Então, Judá, se você ler rapidamente, Judá então teve relações com a sua nora e teve então
esses gêmeos. Mas como é que isso pôde acontecer? Um sogro ter relações com sua nora e ter os filhos que vão fazer parte da genealogia de Jesus. Vocês vão se lembrar da história que Tamar era uma viúva jovem, tá? Era uma viúva jovem, o filho dela, né? O marido dela, filho de Judá, era um homem mau e Deus o matou. E ela ficou viúva, tá? Uma mulher sem filhos no Antigo Testamento era uma mulher desprezada. Então, havia uma lei que depois foi formalizada, né? A lei que vai ser chamada lei do levirato, né? Então, se uma mulher fica viúva, né? O irmão ou parente próximo do seu marido morto, que seja solteiro, livre, ele deveria assumir essa viúva, e o primeiro filho dessa relação seria do pai morto, para dar continuidade à sua linhagem. Entenderam? Então, veja, a lei do levirato era assim. Então, a mulher ficava viúva sem filhos. Então, o parente mais próximo, tá? O remidor, o parente mais próximo, no caso o irmão, muitas vezes o irmão ou o parente mais próximo, ele deveria assumir essa mulher, e o primeiro filho dessa relação seria filho do pai morto, do homem morto, para dar continuidade à sua linhagem. Tá? Essa era a lei. Tá? Isso vai acontecer com Ruth. Tá? Pois bem, então Tamar é isso que é essa história de Tamar. Então Tamar era nora, Judá era sogro, a Tamar esperava que o sogro desse o outro filho para ser marido dela, para gerar descendente. O outro filho também era mau, né? Um tal de Onã, né? Onã só tinha relações com Tamar, mas na hora H ele não ejaculava nela, né? Ele ejaculava no chão, né? E Deus o matou também. Deus o matou também. E ela ficou esperando agora o terceiro, né? O terceiro. E no caso de Boaz também, exatamente. O terceiro filho de Judá. Só que o terceiro filho ainda era jovem, né? E Judá ficou com medo. Na verdade, ele pôs culpa em Tamar pela morte dos seus dois filhos. Ele começou, então, a enrolar a Tamar, né? Então, um dia, isso tudo tem Gênesis. Um dia, ela vai se disfarçar de prostituta. Vejam só. Ela vai esperar pela passagem do seu sogro numa certa estrada, ela sabia que ele passava por lá, e lá ela tem relações com o sogro. O sogro não sabia, né, que aquela prostituta era a sua nora, porque ela não queria morrer sem ser mãe. Lembrando que o papel da mulher fundamental no Antigo Testamento era de ser mãe. Se não fosse mãe, não se sentiria realizada como mulher. Então, na hora que ele vai pagar pelo serviço prestado ele acha que é prostituta, ela pede, ele não tem, né, os valores ali na mão, então ela pede ali os objetos pessoais dele como garantia, né, e some da vida dele. Né? E aí depois vem a notícia para o Judá que Tamar estava grávida dele e ele não sabia. Né? Ele achou que ela havia adulterado. Olha só, que ela havia adulterado, ou seja, como viúva ela não podia ter essa experiência, né? De ter conhecido um outro homem. Então ele a chama para penalizá-la, para castigá-la, e ela vai mostrar então na hora que o pai da criança que ela está esperando era dono daqueles objetos pessoais que ela vai apresentar. Então Judá reconhece que era ele, e ele reconhece que ele estava errado e que ele tinha negligenciado o seu papel, né, de entregar à sua nora um filho para dar continuidade à linhagem. Tá? Então vejam só, que situação complicada. Tá aqui. E Tamar, né, e os filhos de Tamar com Judá, seu sogro, vão fazer parte da genealogia de Jesus. Né? Vocês vão se lembrar também de Raabe, versículo de número 5,
né? Raabe foi aquela prostituta, né, que vivia em Jericó, né? Antes da queda de Jericó, uma prostituta protegeu 2 espiões do exército de Josué, né? E na hora que o exército de Israel entrou na cidade para destruir e matar a todos, ela e a sua família foram poupados, porque ela havia ajudado os espiões de Israel. E ela acabou se casando com um israelita, tá? E esse israelita era da tribo de Judá. Então, Raabe, né, uma prostituta, né, essa que sim, essa não se disfarçou, ela era uma meretriz mesmo, né? Ela faz parte da genealogia de Jesus. Depois, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ruth, uma amonita, desculpa, uma moabita, tá? Os moabitas eram amaldiçoados por Israel, tá? Eles não podiam fazer parte, né, do povo, não podiam nem ir para o templo, não faziam parte da congregação de Israel, tá? No entanto, Deus fez com que uma moabita, né, pudesse fazer parte da genealogia de Jesus, tá? Quem está pedindo a palavra aí pode perguntar? Oi? Eu, pastor. Sim. Sou Oi, eu? pode Tá falar. me ouvindo? Tô te ouvindo. É que normalmente eu tenho umas particularidades na minha família como é muito grande. O meu avô teve o nome do primeiro marido da minha bisavó, que ficou viúva sem ter filhos. E a gente Entendi. sempre falava que interessante isso, porque ela pôs o nome completo do primeiro marido. E ele permitiu, e a gente acha isso muito bacana, né? Mas olha, eu nem sabia que era bíblico, muito interessante. Era o pai da minha mãe. Olha só, que interessante, porque não sei hoje, né? Hoje eu não verifico isso hoje, mas na época era muito importante, principalmente no Antigo Testamento, manter a linhagem. Era fundamental que se mantivesse a linhagem. Até porque no pensamento judeu, né, a eternidade do homem, a imortalidade do homem, se dava através dos seus filhos. Tá? Então, se ele tivesse filhos, estava garantida aí a imortalidade do seu nome, da sua linhagem. Né? Por isso que eles davam muita importância a ter filhos. E olha, filhos homens. Tá? Então, filhos homens. Né? Então, eles dão muita importância para que nascessem filhos, para que o seu nome pudesse ser perpetuado. Né? Por exemplo, uma das ilustrações bonitas que nós encontramos nas Escrituras, nos Salmos, é quando se compara os filhos com flechas. Né? Ou seja, o homem, né, tem o seu arco, né? Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia de flechas, tal, que são seus filhos. Né? Então, o que um arqueiro faz com uma flecha? Né? Ele pega o seu arco, retesa o arco à flecha, aponta para uma direção, né? Imprime força, solta, né? Atira a flecha, e a flecha vai adiante, né, na direção que ele apontou e vai à frente dele. É essa a ideia em relação ao futuro e à imortalidade do seu nome. Então, ele vai carregar o nome do patriarca, do pai, lá para o futuro, na direção que ele apontar e com a força que ele imprimir. Então, isso que é interessante. Então, veja, tanto tem o interesse do próprio homem de ter filhos, de ter uma descendência, como da mulher de exercer o papel de mãe, o papel materno. Então, há um sentido de realização, né, da mulher alcançado, né, alcançado quando ela é mãe, quando ela se torna mãe. Por isso você percebe o desespero de Sara, o desespero de Rebeca,
o desespero de Raquel, que eram tidas como estéreis. Ana. Tá? Elas podiam ser desprezadas, elas podiam ser excluídas socialmente, porque o papel principal da mulher no Antigo Testamento era o de ser mãe. Tinha que ser mãe. E o desejo do homem era ter filhos, para que o seu nome pudesse ser perpetuado através dos seus filhos. Tá? Então, veja, eu citei Ruth, depois nós temos a questão de Betseba, versículo 6 do capítulo 1 de Mateus, né? Jessé gerou o rei Davi. Pastor, desculpa interromper. Sim. A irmã Rosana Ruiz levantou a mão. Ah, Rosana, por favor. Ela só tem que abrir o áudio. Isso. Ah, tá. Bom dia. Uma ilustração antes de fazer só a minha questão. Eu tinha uma vizinha que era judia, né? E eles tinham que colocar o nome de um antepassado num dos filhos. Eles tinham esse hábito, né? Essa cultura de colocar um filho do antepassado. Mas a minha questão não era essa. Raabe mudou, né? Depois ela mudou a situação dela, depois que ela conheceu o poder de Deus, né? Vamos dizer assim. Ela tanto que ela casa, né? Com um israelita e Jesus é da descendência de Raabe, né? Isso, então ela exatamente. Muda a situação dela, né? É isso aí. Essa questão que Deus pode transformar qualquer história. Qualquer história. Né? Transformou a de Tamar, transformou a de Raabe, de Ruth, né? E até mesmo, veja no versículo de número 6 do capítulo 1 de Mateus. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Veja que é interessante que não se coloca o nome de Batseba, né? Cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Tá? Porque, obviamente, está muito claro que aqui a história é bem grave. Ela foi o quê? Adúltera. Percebem? Ela foi adúltera. A Davi também foi, claro, lógico, os dois, né? Mas aqui, né? Aqui a história de adultério, a história de meretriz, história de um sogro com sua nora. Então vejam só, o poder de Deus transforma histórias. Então, Deus usa tudo para a glória do seu nome. Tá? Então, é isso que eu quero destacar. Bom, voltando, então, imagina, voltando ao Antigo Testamento, aí você pode pensar assim, mas a mulher cabia apenas a questão de ser mãe? Né? Você pode perguntar, era essa basicamente o papel da mulher no Antigo Testamento? Ela não servia para mais nada a não ser mãe? Bom, se você só se deparar com algumas histórias do Antigo Testamento, você pode chegar a essa conclusão, mas vejam lá em Provérbios, né, que é o Provérbios provavelmente de Salomão, capítulo 31, e vamos dar uma olhada nesta mulher que é louvada pelo rei Lemuel, né? Mas que provavelmente é um outro nome para Salomão. Não? Então, Provérbios 31, né? Versículos 10 e seguintes, vejam só, eu vou ler aqui nessa nova versão internacional. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. O que está implícito aqui? Que a mulher deve ser casada. Então, o modelo de uma mulher exemplar não é uma mulher solteira, mas uma mulher casada. Percebem? Então, o casamento também era a meta de uma mulher. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Veja como isso é interessante quando a gente lê
Gênesis capítulo 3, quando se diz que o desejo da mulher agora era para o seu marido, que o marido agora a dominaria. Só que esta mulher exemplar, ela consegue de tal maneira lidar com o seu casamento que o seu marido tem plena confiança nela, ok? Ou seja, o que está implícito aqui é que suas decisões, sua palavra, né, são tidas como certas pelo seu marido, por isso que ele tem plena confiança nela. E nunca lhe falta coisa alguma. É uma pessoa, uma mulher, que cuida da provisão das necessidades de seu marido e de seu lar. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Aí ele começa. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Trabalho doméstico. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Opa, aqui está diferente. Aqui já tem uma outra coisa. Ela não está apenas no espaço doméstico. Ela está além do espaço doméstico. Por quê? Porque ela traz de longe as suas provisões. Ela vai negociar, ela vai fazer parte do comércio, enfim. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos de casa e dá tarefas às suas servas. Ou seja, ela é uma administradora. Tá? Ela é líder do seu lar, da sua família. Ela é uma empreendedora. Ela tem, vamos assim dizer, funcionárias. Né? Ela avalia um campo e compra como que ganha planta uma vinha. Empreendedora. Vejam, avaliar um campo e comprar um campo, né, são atribuições tradicionalmente masculinas. Mas essa mulher aqui, que é louvada pelo rei Salomão, né, provavelmente, é uma mulher que sabe negociar. Entrega-se com vontade o seu trabalho, versículo 17, seus braços são sempre fortes, são fortes e vigorosos. Tá? Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ou seja, ela não somente é uma administradora, mas também cuida dos carentes, dos necessitados. Não teme por seus familiares quando chega a neve, porque ela dá toda a provisão, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ou seja, por causa do testemunho dela, ele é respeitado. Ele é tido como entre os principais da sua cidade. Né? Os principais de uma cidade, os anciãos, eles ficavam sentados à porta da cidade. Tá? Era um costume. Okay? Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Interessante. Fala com sabedoria e ensina com amor. Vai ensinar, obviamente, o que se espera dos seus filhos. Né? Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade, ou seja, entre os líderes homens. Então, veja só, que coisa interessante aqui. Né? Muitas vezes se destaca a questão da desvalorização da mulher, né, na cultura
do Antigo Testamento, né? A mulher como objeto, a mulher como parte da propriedade do homem, a mulher como restrita ao seu espaço doméstico, mas aqui em Provérbios 31 nós encontramos um modelo muito interessante de uma mulher exemplar. Ela não está limitada ao espaço doméstico, tá? Tem atribuições aqui que são do espaço doméstico, como cozinhar, cuidar dos filhos, providenciar agasalhos, etc. e tal, mas tem atribuições aqui que são atribuições masculinas para a época, né? Por exemplo, negociar, ter um comércio lucrativo, né? Acolher os necessitados, estender as mãos aos pobres, ou seja, ela está no espaço público, ela não está dentro de casa, como naquelas culturas mais rígidas muçulmanas, onde a mulher não pode aparecer, né? Então vem um visitante, então só está o homem, o anfitrião e o visitante. A mulher não aparece na sala, não aparece em lugar nenhum, porque ela não pode aparecer. Tá? Aqui no caso, não, nós não estamos encontrando uma mulher desse tipo. Muito pelo contrário, ela participa ativamente, né, até das questões sociais da sua comunidade, como é o caso de acolher os necessitados e atender os pobres, né? Então vejam só que interessante, né? Então nós estamos tratando da doutrina do homem e da família. Então nós já vimos que a família ela é prejudicada por causa da presença do pecado, depois da queda. Nós vimos as transformações que levaram para baixo o nível moral e espiritual, né, da própria humanidade, né? Mas mesmo assim, o Senhor Deus vai se utilizar dessas, infelizmente, dessas características da história da humanidade para todos, né, essas características, para o cumprimento dos seus propósitos. Tá? Nós vimos então na história de Rabi, de Ruth, de Batseba, tal, mas ao mesmo tempo nós percebemos que modelos vão ser levantados, modelos de homens, modelos para homens, que também vai ter modelos, e modelos para mulheres, como ser uma mulher exemplar, aqui nós temos um modelo, e como ser homens exemplares também nós vamos ter um modelo, só que debaixo, infelizmente, da bandeira do pecado. Né? Lembrando sempre isso, que esse não é o modelo ideal. O modelo ideal é antes da queda. O modelo que nós encontramos hoje, né, é o possível debaixo do pecado. Sim, Gabriel, você quer perguntar? Não, pastor, deixa. Era um negócio que foi de Salomão, que nem eu já ouvi em outros casos que essas 1000 mulheres de Salomão e tudo se referia mais àquelas religiões que ele teve depois. Isso se referia mesmo a mulheres ou a religiões? Porque que nem a Bíblia, ela tem alguns pontos que ela coloca a noiva, aí seria a religião, a grande prostituta do Apocalipse, que na verdade seria uma religião ou algo parecido, queria preparar. Mas se não for nessa aula, pastor, deixa para quando for na outra. Não. Nós podemos falar assim. A questão do número, né, de mulheres, na verdade, eram princesas, né? Elas eram adicionadas ao harém de Salomão por causa de alianças políticas, tá? Elas, então, eram integradas ao seu harém para que se reforçassem alianças políticas, né? Esses casamentos onde as nações, então, por interesse, né? Onde as nações, então, manteriam um laço, né? E estariam aliadas em qualquer situação, seja econômica, política, etc. e tal, tá? Então, com as mulheres, vieram de outras nações, vieram também as suas religiões. Então, nós estamos tratando, sim, de mulheres, de 1000 mulheres, literalmente 1000 mulheres, que fazem parte de alianças políticas e econômicas, obviamente,
né? Mas essas mulheres vão trazer consigo as suas religiões. E esse foi o motivo da perdição de Salomão, que vai acabar se encantando, né, com, não vou dizer com todas, obviamente, mas vai se encantar com algumas que vão fazer com que ele acabe abraçando essas religiões pagãs. Entendeu? Não, entendi, não. Tranquilo. Ok? Valeu, pastor. Valeu. Então, muito bem. Agora, eu vou só dar o início, né, dessa conversa, porque deve terminar no próximo sábado, ainda sobre doutrina do homem e da família. Vai entrar também a questão do divórcio, tá? Então, dentro da instituição do casamento, então, no princípio, vocês viram que o casamento, ele é monogâmico, heterossexual e duradouro. Não se estabelece prazo de validade para Adão e Eva. Tá ok? Agora, o que acontece? Depois da queda, então, vocês viram que tudo começou, então, numa descendência espiritual, uma decadência espiritual e moral. Então, também, além de concubinas, escravas e mais esposas, a poligamia, que eu já falei, a poliandria, que é uma mulher com vários homens, com vários maridos, que isso em outras culturas, e não na cultura judaica, isso nunca foi aceito, mas a poligamia sim, né? Você vai encontrar agora também a questão do divórcio, que vai ser regulamentado por Moisés. Tá? Então, vocês vão encontrar aqui, né, essa questão. Nós ainda estamos falando sobre doutrina do homem e da família. Então, vai entrar essa questão, essa realidade, por conta da presença do pecado. Tá? Então, nós vamos encontrar aqui a questão do divórcio. Tá? Quando a gente lê lá em Gênesis 2, 24, que Moisés faz o comentário que o homem e a mulher serão uma só carne, né, está implícito que ele pensa, né, num casamento duradouro. Embora Moisés mesmo teve problemas com o seu casamento. Né? Vocês vão se lembrar que a mulher de Moisés, Zípora, né, era uma mulher talvez um pouco temperamental, né? Quando ele foge do Egito para o deserto de Midian, estou falando do legislador de Israel, tá? Ele foge do Egito para Midian, para o deserto de Midian, depois de ele ter assassinado um egípcio que estava maltratando um israelita. Ele vai passar 40 anos no deserto, e nesse período ele vai se casar, né, com uma filha de um sacerdote que estava lá, cujo nome era Jetro, né? E ele vai ter 2 filhos com essa mulher, com a Zípora. Né? Quando ele recebe a comissão de Deus para voltar para o Egito, né, para libertar Israel da escravidão, ele já conta com 80 anos de idade. Tá? Então ele já está com 80 anos de idade. Ele foi com 40 anos para o deserto. Agora, com 80 anos de idade, ele recebe a comissão. Quando ele recebe essa comissão para voltar para o Egito, né, Zípora o abandona. Ela pega os seus 2 filhos, né, e o abandona. Tá? Vai abandoná-lo. E ele, então, Moisés vai estar à frente ali da libertação de Israel, tem toda aquela história, né, que atravessa o Mar Vermelho, etc, etc, etc. Aí vai chegar um tempo no deserto, já na caminhada para a Terra Prometida, aí então o sogro dele vai ao encontro de Moisés, levando a mulher dele, juntamente com seus 2 filhos. Né? Ele vai falar, ó, sua mulher, seus 2 filhos, tá aqui. Né? Tá entregando para Moisés. Né? Então, ou seja, durante todo esse tempo, ele não está com Zípora, ele não está com os 2 filhos. A partir do momento em que o sogro leva a sua esposa e seus 2 filhos, aí sim é que ele vai assumir, né? E vai reassumir a sua família.
Tá? Então, ele teve problema, sim, né? Ele teve dificuldades, sim. Depois, não se fala mais de Zípora, mas provavelmente ela tenha morrido na caminhada e ele vai ter outra mulher, né? Ele vai se casar novamente. Mas vamos lá. Na questão do divórcio, então, nós vamos ver regulamentado, né, no Antigo Testamento por Moisés, né? Então, está lá no livro de Levítico, capítulo 21, por exemplo, né? Deuteronômio também nós vamos encontrar, né? E a questão aqui é que, conforme Jesus vai explicar isso na próxima aula, nós vamos lidar um pouquinho mais, e conforme Jesus vai explicar, né, que para aqueles que perguntaram para ele se adultério, desculpa, divórcio, etc. Ele falou, olha, Moisés deu carta de divórcio para vocês por causa da dureza dos seus corações. Tá? E também para regulamentar, porque o casamento podia ser desfeito de qualquer maneira. Então, para que isso não ficasse banalizado, ele regulamentou. Mas Jesus completa, mas no princípio não era assim. Quando ele fala no princípio, nós nos reportamos à criação do casamento antes da queda. Tá? Então, vejam só, o que é importante destacar aqui. Então, o homem foi criado no início, né? O homem foi criado para se relacionar. Ele foi criado para se relacionar, tá? Deus viu que o homem só não era bom. Então, ele criou a mulher para que ela fosse a sua auxiliadora e estivesse diante.